A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje com um assunto polêmico. Esta semana me vi numa situação diferente. Uma menina muito fofinha me fez uma pergunta que me deixou de cabelo em pé. Ela olhou para mim e disse assim: eu posso ser uma menina de Deus e ouvir funk? Aí eu parei e fiquei sem palavras no primeiro momento. E comecei a pensar na aflição que ela estava vivendo. Porque ela não queria deixar de se inserir no contexto do qual ela se encontra. Mas ao mesmo tempo, ela não queria deixar Deus de lado. Aí na sequência eu perguntei para ela assim: por que você está me perguntando isso? A resposta dela foi incrível. A resposta dela foi a seguinte: na minha escola, todo mundo escuta. E se eu não puder escutar, eu vou ficar de fora. E eu não quero ficar sozinha. Nossa, aquilo me chocou. Me chocou porque é tão difícil de se inserir. É tão difícil da gente entrar num contexto. É tão difícil gerar amizades. E quando a gente para pensar na adolescência ou na infância, que hoje é muito diferente da nossa, a gente pode dizer não, mas eles com a internet, com a TV, com todas as facilidades, eles vão buscar o porquê do não. E muitas vezes no nosso meio cristão tem um desafio muito grande. Sabe qual é o nosso maior desafio? Às vezes impomos dogmas a eles. Às vezes dissemos para eles não usar, não fazer, não falar. E eles precisam ter as experiências deles. E eu olhei para aquela menina muito fofinha e eu expliquei para ela que não é uma questão de ritmo, não é uma questão de estilo, mas é uma questão do que é falado, o que é dito. E ela super entendeu. Mas eu fiquei com aquilo na minha mente, pensando porque ninguém quer ser diferente. A verdade é essa. Ser diferente te transporta a um lugar de solidão. Ninguém gosta de ser diferente. Mas algo me chamou a atenção. Eu parei para pensar o quanto nós dificultamos esse se achar na sociedade. Esse se achar em Deus. Porque nós cortamos tantas coisas, nós dissemos não para tantas coisas. E às vezes o que eles precisam é achar o próprio estilo. Às vezes, por experiência própria, a minha filha não quer usar um salto, ela quer ir de tênis. Às vezes, ela quer usar alguma coisa e dependendo do dogma que a gente coloca, ela fica um pouco revoltada porque ela entende que Deus não a proibiria. Aí nós entramos num contexto tão difícil que é de fazer eles se apaixonarem por Deus e não pela religião. É de fazer eles se apaixonarem e quererem estar no centro do coração de Deus e não da religião. A religião se torna um contexto, se torna uma sociedade, se torna um meio social de convivência extremamente importante. Nós devemos estar ligados no corpo. Mas eu quero encorajar você, assim como o Senhor me encorajou nesta semana, a deixar eles acharem o estilo deles. E dentro de um limite, permitir o erro. Às vezes nós super protegemos eles e não queremos que eles saiam para o mundo e não queremos que eles larguem Jesus, mas impomos tanto que eles se acham estranhos. Eles precisam ter experiências com o Senhor. Eles precisam ter esse contato direto com o Pai e muitas vezes eles se revoltam, saem da presença de Deus, nunca mais querem saber da igreja por causa do não. Ensinar nossos filhos a ter reverência ao Senhor é muito importante. Não é de qualquer maneira para adorar o Senhor. Tem que haver reverência. Mas ensiná-los a se apaixonar por Jesus. Antes de querer impor certos nãos, quem sabe nós não devemos pensar um pouquinho e deixar eles experimentarem certas coisas. Certa feita eu lutei muito. Muito porque eu queria que a minha filha, e eu falei no início do vídeo, usasse salto alto. Ela já é uma moça, já. E eu vi que ela não gostava de nenhum sapato. Mas quando ela via um tênis, ela achava o máximo.
E aquilo me incomodava muito, sabe? E no começo foi meio difícil. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que ela estava se encontrando num estilo. E que ela era apenas uma mocinha. E que ela queria se sentir bem, bonita, e na igreja não estar fora do contexto. Mas, ao mesmo tempo, se encontrando dentro do estilo dela. Foi meio difícil, sabe? Eu queria que ela se vestisse como eu quero que ela se vista. Eu queria que ela escutasse as coisas que eu quero que ela escute. Mas eu percebi que Deus tem os seus meios de trabalhar. E que também respeita a idade. E isso é interessante, mãe. Cada fase, uma experiência diferente. E cada experiência, uma situação diferente. E me chama a atenção que muitos deles, dos adolescentes, falam comigo e reclamam muito. Minha mãe não deixa. Minha mãe me obriga. Se você conseguir ganhar os seus filhos para Jesus, eles irão por amor e não por imposição e não por dogmas. Isso é o mais difícil. Talvez, se a gente pensasse um pouco mais em ganhar a alma deles para Jesus, fazendo eles se apaixonarem de verdade por Jesus, todo o resto seria muito mais fácil. Hoje eu estava pensando em algo que bateu fundo no meu coração. Ganhar almas para Jesus começa dentro da nossa casa. Ser missionário começa dentro da nossa casa. Você já parou para pensar em alguns exemplos, e todo mundo conhece um ou outro, que fala sobre pessoas que viveram dentro da igreja e seus filhos nunca mais quiseram ir. Nunca mais quiseram se aproximar de Jesus. Os nossos filhos são a nossa herança. A herança do Senhor para nós aqui nesta terra. Então é muito difícil ganhá-los para Jesus. Eu compartilho contigo da dificuldade. Mas eu compartilho contigo a minha experiência. A cada dia eu tento fazê-las entender que o problema não é o funk. O problema é que o funk afasta elas de Jesus porque as letras menosprezam a mulher. E nós somos princesas. Nós não somos qualquer uma. Nós somos eleitas pelo Rei, escolhidas, separadas. E isso é muito importante. Essa é a chave. Esse é o segredo. Não estou dizendo para você que isso é fácil. E talvez você esteja passando por um problema assim. Talvez você esteja enfrentando essa dificuldade de fazer seus filhos se apaixonarem por Jesus. Ou talvez você esteja impondo dogmas a eles, impondo não. E se esquecendo do mais importante, deixar eles se apaixonarem por Cristo. Eu acho interessante que a internet nos proporciona muitas coisas. E eles são a geração da tecnologia. Na minha época, se dizia não, não é não e acabou. Mas hoje, o não vai bater de contra com opiniões, vai bater de contra com youtubers, vai bater de contra com tantas coisas. Pare um pouco para pensar nisso. De repente, por menos nãos e levar eles mais perto de Cristo vai facilitar o teu trabalho. Certa feita, convidaram a minha filha mais velha para cantar e ela disse que não queria ir. E eu fui conversar com ela e perguntei por quê. A resposta dela foi simples. Eu não estava afim. Aí eu sentei com ela e disse para ela, você sabia que toda vez que te chamam para cantar, para louvar, para limpar uma mesa na igreja, para varrer um chão, você está adorando ao Senhor, aquele que te escolheu desde o ventre da mãe, aquele que tem um plano na tua vida e que te faz hoje uma escolhida. Ela olhou para mim e disse, não, mãe, eu não tinha entendido isso. E aquilo mudou muitas coisas. Eu também poderia ter chegado e ter dito assim, por que tu não aceitou cantar? Que vergonha! Não faça mais isso! Fazer eles se apaixonarem por Jesus. Nós vamos estar falando mais sobre isso em outros vídeos, porque esse é um desafio muito difícil. Ganhar os nossos filhos para Jesus talvez seja a missão mais difícil que o Senhor nos confiou. Porque Jesus não tem netos.
Ele tem filhos. E aproximar os nossos filhos de Jesus para se torná-los filhos de Jesus. Talvez seja a missão mais difícil, mas é uma missão possível. Fica com a gente, compartilha esse vídeo, dá um like, passe para alguém. Pode ser que tenha uma mãe perto de você, precisando ouvir. Precisando. Fica com Deus, fica bem. A paz do Senhor.